Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que a base fundamental de sustentação de toda opressão, exploração que existe no mundo é o imperialismo. O pessoal tem muita dificuldade de entender isso daí. Eles se confundem, eles acham, por exemplo, que uns acham que o imperialismo é defensor das liberdades, sendo que o imperialismo sustenta, né, todos os regimes autoritários e ditatoriais que existem no mundo, praticamente. Outros acham que o imperialismo defende o negro, defende os povos oprimidos, tipo árabes, defende a mulher, defende o homossexual, os LGBT, etc. E tal. Isso é uma apreciação falsa dos acontecimentos. Se o imperialismo desaparecesse amanhã por vamos supor, uma gigantesca revolução nos Estados Unidos, a maior parte dos países do mundo se libertariam dos seus opressores locais. Caso do Brasil, a burguesia brasileira ela não tem força suficiente para se manter sem o imperialismo. Então, nós estamos tratando aqui de um grande problema político internacional, a derrota do imperialismo num determinado lugar, lógico, né? Mas que tem uma importância colossal, como efetivamente tiveram outros acontecimentos parciais, como, por exemplo, a derrota no Vietnã, enfraqueceu muito o imperialismo, foi o que disparou a crise capitalista que nós estamos vivendo hoje, a partir da década de 70, a derrota do imperialismo no Irã, né? A derrota do imperialismo em Cuba, que convulsionou a América Latina inteira. Então, eu acho que nós temos independentemente da discussão sobre o Talibã, né, quem é o Talibã, que eu acho que também o pessoal não sabe quem é o Talibã, é um monstro feito pelos jornais, né? Independentemente de quem seja o Talibã, a derrota do imperialismo no Afeganistão, ela é um enorme ativo para quem está lutando no mundo inteiro contra a opressão, a exploração, seja ela qual for. Né? Seja ela qual for. Quer dizer, sem o enfraquecimento do imperialismo, né? Sem a derrota do imperialismo, nós nunca vamos ver a liberdade no mundo, nós nunca vamos ver o socialismo. É preciso derrotar o imperialismo. E a derrota do imperialismo, ela tende a começar mesmo pela derrota do imperialismo nos países atrasados, né? Não inicialmente dentro dos Estados Unidos ou na Europa, mas nos países atrasados. Isso daí é uma tese que foi desenvolvida pela Terceira Internacional, na época de Lenin, né? Que mostrava que a revolução na África, né? Mesmo que a revolução não fosse socialista e nem poderia ser naquele momento, a revolução no Oriente Médio, na Ásia, na América Latina, contra a dominação imperialista, era uma coisa fundamental para a Revolução Mundial. Então, eu acho inclusive estranho, né, a tese do pessoal de pegar e falar assim, entre o imperialismo, que domina o mundo todo, que impõe a destruição econômica do Brasil, muito claramente, né, que sufoca o país, que acabou de dar um golpe de Estado aqui e colocou o Bolsonaro no governo, o pessoal achar que o imperialismo é defensor das mulheres e o Talibã é o inimigo das mulheres. Na realidade, independentemente da ideologia do Talibã, a derrota que eles impuseram ao imperialismo vai fazer com que o mundo seja um lugar melhor, enfraquece o imperialismo, né? Esse é um dado muito, muito importante, que o pessoal simplesmente não leva em consideração, mas também, vamos ter claro, não é um debate, né? É uma histeria o que nós estamos vendo aqui na esquerda. Né?